12:05, pontualmente. Muito boa tarde. Quinta-feira, 13 de abril, 2017. Lua cheia, e hoje também se comemora o dia daquele hino que você só ouve no começo dos jogos, né? Hoje é dia do hino nacional brasileiro, que a maioria dos brasileiros tem como se fosse alguma coisa atrelada ao esporte, né? Muito mais ao esporte do que o patriotismo em si, né? Tocou o hino, opa, a seleção tá jogando, a seleção não tem nada a ver com seleção. Toca-se o hino porque é de praxe, faz parte aí de todo o festejo que antecede os jogos, né? O hino brasileiro é muito mais do que uma música para ser tocada apenas no início dos jogos. Mas, infelizmente, né? E o progresso chegou em Porto Ferreira também, como eu citei agora há pouco o nosso amigo Paulinho, o progresso está entre nós. Além do programa Nossa Casa, Minha Vida, Minha Vida, Sua Casa, não sei como é que fala, chegou também a lista da Odebrecht por aqui. Que legal, né? Seja bem-vindo, Listinha! Bom, hoje é quinta-feira, é o dia dele. É dia de Carlos César Berck, conhecido apenas como Professor Berck, né? Já está entre nós. Boa tarde, Berck, seja bem-vindo no Espaço Saber. Boa tarde, Reinaldo. Eu até imaginei que você fosse falar sobre progresso quando a gente está falando de energia fotovoltaica e de repente você fala sobre... Mas gostei da sacada, muito boa. Progresso. E dizer que a questão do hino, rapaz, tudo bem que nós vivíamos um outro período, era o período de regime militar, né, e as coisas não eram muito naturais. Mas eu me lembro que na minha infância a gente cantava o hino toda quarta-feira, hasteava a bandeira e tal. Hoje ninguém mais sabe, né? A letra do hino de Porto Ferreira, a maioria dos ferreirenses não sabe. Não sabe, não se toca. Você sabe qual que é o único estado do Brasil onde todo mundo canta o hino do estado? Ou quase todo mundo, o Rio Grande do Sul. Até porque eles são, acho que, muito mais patriotas do que o resto do Brasil. É por isso que de vez em quando tem uns lampejos de querer se libertar, né? Exatamente, eu ia comentar isso. Às vezes eles querem até se separar, porque dizem assim, nós somos os caras que pensam organicamente, né? Tem uns gaúchos lá de como é que chama o sapato deles? Galocha, bombacha? Como é? Que quer gritar independência ou morte lá, cara. É incrível. Mas o progresso, além da lista que está entre nós também, temos também o progresso aí da energia solar. É o mesmo solzinho aí que castiga o pessoal que trabalha, né? O mesmo solzinho que dá câncer de pele, né? Se você não tomar cuidado. O mesmo solzinho que serve para lavoura. O mesmo sol que serve para deixar aí as garotas mais bonitas, né? Serve também para gerar energia. Certo. Nós estamos recebendo também a visita aqui do Renato Maestrello, que está trabalhando com esse tipo de produto aqui em Porto Ferreira. Aquilo que você vê em cima das casas, né? Que é aquilo? Será que é goteira? Consertou? Jogou uma placa lá em cima, né? O Berck vai estar conversando com ele justamente sobre isso, para estar aí dizimando as dúvidas, né? Principalmente da parte financeira. Você vai ver que como é compensatório. E você hoje está gastando, né? Dizimando as dúvidas, ficou legal, cara. Gostei. É que hoje é quinta, antecedeu quarta. É progresso. Não, antecedeu quarta. Amanhã é feriado. Não. Quarta é a quarta jurídica. Entendi. Então tudo que o Druziani fala aqui, eu captei a mensagem. Dizimou as dúvidas. Eu fico guardando para mim usar na quinta. Mas então, nós estamos aqui falando com o Renato Maestrello, que é da Sergon. É uma empresa que já tem tradição aqui na cidade, mas que agora está trazendo essa novidade, né? Eu gostaria que você falasse, Renato, primeiro uma boa tarde, né? Obrigado pela sua presença aqui para tirar as nossas dúvidas em relação às energias renováveis, especialmente em relação à energia fotovoltaica, né? A gente vai falar um pouquinho na tarde de hoje, aqui, né, nessa uma hora de bate-papo, a respeito de como diferenciar, né, a energia fotovoltaica da energia solar propriamente dita, como as pessoas conhecem tradicionalmente, uma série de outras coisas. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também da trajetória da Sergon e das suas atividades, né? Aquilo que vocês oferecem para a população ferreirense de toda a nossa região, hein? Tá ok. Primeiramente, boa tarde, professor, a todo mundo. Agradeço a oportunidade de estar aqui explanando, dizimando algumas dúvidas, né? que vem a ter no decorrer Isso já chega conversa. A ser plágio, hein? É plágio, dá direito a... Bom, meu nome, como já dito, eu sou Renato Maestrello, né? Sou o proprietário da empresa Sergon Automação. A Sergon já tem um histórico mais voltado para a parte de manutenção e ampliação de indústrias, né? Agora temos outra vertente aí, outro segmento que eu estou aqui na nossa região desbravando, digamos assim,
a Sergon Energia. É outra vertente da Sergon, que é mais focada na parte de energia renovável, para a parte de sustentabilidade. E estou agora desbravando esse negócio e pretendo, tanto no âmbito financeiro como melhorias significativas, né, para a sociedade no geral, tentar contribuir com alguma coisa, digamos assim, né? Deixar um legado positivo. Legal. Eu sou um entusiasta da questão da sustentabilidade, né? Mas eu sempre falo assim, além da gente levar em conta a questão da sustentabilidade, quando a gente fala em energias renováveis, tem a questão financeira também, né? Hoje, uma pessoa que queira fazer um investimento, vamos primeiro, antes de falar sobre investimento, primeiro tentar esclarecer um pouco o que seria essa questão da energia renovável, no caso da energia fotovoltaica, né? As pessoas estão acostumadas, isso já faz décadas, né, com aquelas placas, como disse o Reinaldo, que ficam em cima do telhado, que elas servem, na maioria dos casos até agora, elas servem para fazer o aquecimento da água do chuveiro, da água da pia, da cozinha, né? E serve para isso. Também a energia solar, né? Eu queria que você falasse sobre a diferença da energia solar, como ela é usada tradicionalmente para poder fazer o aquecimento da água, como eu disse, e como agora é essa novidade que você está trazendo para a cidade, que é a energia fotovoltaica, que na realidade transforma realmente a energia solar em energia elétrica mesmo, não é isso? É isso aí mesmo. Geralmente tem muita confusão mesmo, né, nesses dois tipos de transformação de energia, né? A energia, na verdade, ela é transformada, não é criada, né? Ela é simplesmente transformada. No caso da energia para aquecimento, a energia térmica do sol, né? As placas, elas consistem numa serpentina, que essa água passa por ali, vai esquentando. Por gravidade, por a água quente ser mais leve, ela acaba enchendo o boiler, né? No caso, conhecido como reservatório de água quente. Agora, no caso da energia solar fotovoltaica, embora ela já seja bem difundida em países de primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, enfim, na Ásia, no Brasil é uma coisa nova e por isso gera esse tipo de confusão. Mas ela consiste em silício, são placas de silício, né? Tem uma dopagem ali que, quando se irradia fóton, no caso a energia do sol nessas placas, elas criam uma diferença de potencial elétrico. Isso, criando essa diferença de potencial, você cria energia elétrica. A energia elétrica nada mais que é a diferença de potencial ali de partículas, né? Então, o sol incide nessas placas, essas placas têm essa característica, né, intrínseca dela. Isso vai para um inversor de frequência, um equipamento que converte essa energia, embora seja elétrica, gerada nas placas, elas não são como a gente usa, né? As placas gerada energia contínua, corrente contínua. E a gente, nas nossas tomadas das residências, a gente usa energia alternada, corrente elétrica alternada. Então, tem um equipamento chamado inversor de frequência, que ele pega essa energia contínua, transforma em alternada, aí própria para uso nosso. E aí fica aquela dúvida, né? A gente fala sobre energia solar, né? Então aí, durante o dia, começa lá às 6 horas da manhã, depende do dia, às vezes um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, vai até uma determinada hora, o sol está ali. E aí o cara chega em casa à noite e vai ligar a televisão, não tem sol. Como que faz, então, para a gente utilizar essa questão da energia solar? Nós estamos transformando aqui, nesse caso, só para salientar, né? Não é a energia solar que é transformada em energia térmica, mas energia solar que é transformada em energia elétrica mesmo, que vai alimentar a sua televisão, o seu aparelho de micro-ondas, né? Quer dizer, não é só para aquecer a água, é para alimentar a casa inteira. Ou a indústria, o comércio inteiro. Uhum. Nesse caso, à noite, não tem sol. Como que é feita essa compensação? Ou como se soluciona esse problema? Na sua pergunta já está a resposta. É uma compensação realmente. Você pega durante o dia, hoje, nosso dia a dia, a gente está o dia inteiro trabalhando e o sol está irradiando, no caso, nas placas do sistema, e você não tem um consumo. Geralmente, já foram feitos estudos que a maior parte do consumo de pessoas da sociedade no geral é feito à noite. Porque você chega na sua casa, você vai tomar um banho, você vai ali com o computador, enfim, vai todas as tarefas caseiras ali, né? Então essa energia ela é compensada de que forma? Durante o dia você gera mais do que você consome.
E nisso você tem um relógio bidirecional. Na implantação do sistema, você é trocado esse relógio. O nosso relógio convencional hoje não tem esse atributo de ser bidirecional. Você gera, falando a grosso modo, o relógio gira ao contrário. Né? Aí, quando você está consumindo, aí ele gira no sentido, digamos, certo, que você está consumindo. Gira para frente. Isso. Só que quando ele gira ao contrário, ele gera crédito. E esses créditos você vai consumir na hora que você está consumindo energia na sua casa. Né? Então, a rede elétrica, ela serve como, pensando assim, de uma forma mais genérica, uma bateria. Digamos que você está carregando uma bateria, né? E quando você não tem a geração, você usa da rede elétrica. É o sistema de compensação, net metering, que é o termo que a gente usa para esse sistema de compensação. Tá. E as operadoras, no caso, aqui em Porto Ferreira nós temos a Eletro e a Servan, né? Elas, de alguma forma, se opõem, facilitam... porque o que acontece? Na prática elas estão perdendo de vender, estão deixando de vender uma parte da energia, mas elas têm aquela tarifa básica de fornecimento, né? Sim. Eu digo assim, se eu quiser hoje instalar na minha casa um sistema de geração de energia fotovoltaica, eu encontro empecilhos, vamos dizer assim, dos fornecedores? Não, eles são até, assim, eles aceitam bem essa parte, porque inclusive tem a questão socioambiental que eles são a favor disso, né? De uma economia de baixo carbono, que isso acaba refletindo diretamente. Então eles não têm oposição nenhuma, eles são bem abertos. Inclusive a ANEEL, né, ela promulgou algumas normas específicas para o caso, a Resolução Normativa 482, que já ela regulamentou, tem as diretrizes, então tem que ser seguidas, né? Então não encontrei, pretendo não encontrar, né, nenhuma dificuldade nessa parte burocrática, digamos assim, da concessionária está aprovando esses projetos de micro-usinas, né, no caso das residências, gerando a sua própria energia e gerando crédito. E no caso, assim, no nosso caso hoje, ela acaba sendo beneficiada ainda com isso, principalmente agora no começo, porque a energia hoje não tem energia suficiente, nem rede de transmissão para atender uma demanda 100%. Então você tendo pontos estratégicos, pontos distribuídos, você acaba... tirando a sobrecarga da companhia de ter esse... Tem que fazer a geração dessa energia. Então, assim, acho que os dois lados ganham, né? Obviamente que eu acho que isso vai chegar uma hora que ela vai sentir, né? Eu acho que mas quando chegar nessa hora, tem muita água vai rolar. Acho que aí vamos chegar num denominador comum para ninguém sair prejudicado na história. Mal comparando, a gente tem aí a questão da telefonia fixa e telefonia móvel, né? Sim. Telefonia fixa reinava, né? Uhum. Até que chegou a telefonia móvel. Hoje você não encontra nem quase orelhão mais nas ruas, e quando encontra é peça de museu, né? Dificilmente você vai achar alguém que tenha um cartão para usar no orelhão. Exatamente. Né? Mas então eu acho que a questão é de tendência. Aliás, nem sei onde é que vende o cartão. Cartãozinho. Se eu fosse comprar, eu ia comprar ficha ainda. Caramba, tá na época da ficha ainda. Para os mais jovens, né? Você fala assim, caiu a ficha, a pessoa nem sabe por que saiu, da onde saiu isso. Verdade. Mas enfim, eu acredito que seja uma tendência, irreversível isso, né? No mundo inteiro. Isso. Tirando os Estados Unidos, que está voltando, está dando um passo atrás com o Donald Trump lá. Aquele maluco lá. Né? Muito, voltando a questão de investir em geração de energia de potencial de carbono muito alto, né, que é a questão do carvão mineral, óleo, xisto, etc. Né? Mas assim, eu me lembro que na época do governo Fernando Henrique nós tivemos a época do apagão. Né? Não sei, algumas pessoas talvez alguns dos nossos ouvintes nem nascidos fossem ainda. Eu não era nascido ainda. Em 90. Tá bom. Mas enfim... E eu me lembro que na época do apagão, a alternativa rápida que encontraram foi criar usinas de geração de energia à base de combustível... a base de carbono. Não, a base de carbono, que foi a questão das usinas termoelétricas. Né? E aí o que acontece? Rapidamente se encontrou uma solução. Agora a gente conversava agora há pouco em off, ainda antes do programa iniciar, você me falava assim que a regulamentação para as energias as micro-usinas, né? Que seriam as usinas domiciliares, né? Sim. De geração de energia fotovoltaica,
ela é de 2002, quer dizer, nós temos aí 15 anos, mas ela só foi ser regulamentada de fato faz 2 anos. Né? Quer dizer, quando se fala em uma coisa que é para consumir petróleo, por exemplo, o diesel, se resolveu rapidinho, né? Mas na hora que se fala em criar uma energia que é sustentável, que não custa nada, que a energia do sol está aí à disposição, né? E o Brasil é um país... potencial, né? Nossa, é muito solar o nosso país, né? Ele recebe muita radiação solar. E é tão demorado para se criar 15 anos... que já está criado a primeira regulamentação, e só 2 anos que ela passa a valer, tanto que agora que nós começamos a ver pipocar, e você traz aqui para Porto Ferreira essa novidade, que é a energia fotovoltaica, né? Você acha que isso tem... existe algum interesse por trás dessa demora, ou você acha que é questão só burocrática mesmo? Eu acho que, não se um interesse direto, mas eu acho que são... interesses indiretos, né? Por exemplo, quando você tem a nossa matriz energética hoje, ela é composta em sua maioria de hidrelétricas, né? E que é um assunto que a gente estava tendo, acho que até um pouco antes de você chegar, que é assim, hoje, infelizmente, temos que falar a verdade, né? Nossos políticos hoje, eles têm que ter meios, eles são corruptos, mas eles têm que ter meios para praticar a corrupção. Então, grandes obras... é um meio bem lucrativo, né, ilicitamente falando. Então, eu acho que, assim, obviamente, tem a parte política, a parte burocrática que tem que ser respeitada. Então, esse é o gargalo que eu acho que tem, né? É mais político mesmo, tem interesse sim, não diretamente falando, mas... indiretamente tem, infelizmente. Se você fizer a geração de energia na sua casa é uma coisa, agora construir uma usina hidrelétrica de bilhões de reais, você vai envolver as construtoras, empreiteiras. Exatamente, não tem conchavo, enfim. Infelizmente, né? Mas enfim, aí em relação ainda à questão das energias renováveis, né, nós temos outros tipos de energia renovável, né? Outro dia até conversava aqui com a Gabriela Marangoni e a Tamires, que são sócias, né, em relação à questão da geração de energia a partir do lixo, por exemplo. Nós temos aí energia eólica, né? O Brasil também é um país que está, principalmente na parte da litorânea, e Nordeste especialmente, tem grande capacidade de geração de energia eólica, e nós temos que investir nisso. Eu acho que a sua empresa vem aqui, contribui muito aqui para o nosso município na relação da geração de energia elétrica através do sol, e além de contribuir para o nosso município, contribui para o meio ambiente. Com certeza. E aí vem uma pergunta que de repente quem está em casa fala assim, pô, me interessou. Qual que é o custo de fazer uma implantação dessa? Tem como falar, assim, mais aproximadamente? Quanto tempo que esse investimento inicial ele demora para ser recuperado? Tá, hoje, assim, depende muito das tarifas, né? Que nem hoje nós estamos na bandeira verde, tem indícios de bandeira amarela e vermelha, né? Então, hoje, com a bandeira verde, já está compensatório, se você for analisar. Por quê? Hoje, com a bandeira verde, a gente está tendo, assim, um payback, um retorno. Já recebeu amarela? Ah lá. Então, um retorno de 4 a 5 anos. Tá? Depende da região também. Então, de 4 a 5 anos você tem esse retorno. Então, tipo assim, o brasileiro não é cultural nosso, não é da nossa cultura. Você pensar no investimento, você acha que é muito longo prazo isso. Mas não, na verdade é um investimento muito bom, né? Mas tem que enxergar para frente. Então, e o custo é muito relativo. Que nem eu falei, depende das tarifas que você tá sendo imposto a pagar. E do seu consumo também, e da sazonalidade do período, né? Então, por isso que quando se faz um orçamento, eu preciso no mínimo 12 meses para fazer uma análise, para que eu consiga te orçar um sistema otimizado. Por que otimizado? Porque durante 12 meses nós temos a sazonalidade das estações. Então você tem épocas de chuva e épocas de estiagem. Se eu dimensionar para você um sistema na época pegar os meses de estiagem, vai ser um sistema ineficiente quando estiver no período de chuvas, né, das águas. E contrapartida também, se eu dimensionar um sistema na época da chuva, vai sobrefaturar. Vai ser um projeto muito caro, não vai ser viável. Para tentar só explicar, eu não sei se eu entendi direito essa questão da estiagem e da chuva. Que na época da chuva você tem menos sol, então a geração vai ser baixa, é isso? Vai ser baixa, exatamente.
E na época da estiagem você tem mais sol. Se você dimensionar por uma ou por outra época, ou você vai gerar muita energia, ficar com crédito além daquilo que você necessita. Exatamente. Ou na época da chuva você vai ficar com crédito abaixo daquilo que você necessita, é isso? Não vai ser eficiente, você não vai cumprir a sua demanda no período do ano, né? Então, por isso a gente precisa dos 12 meses, que você tem toda a sazonalidade ali fotografada para você, só analisar e otimizar o sistema. Fazer um sistema que compreende a sua demanda realmente. Engraçado, né? A gente falou até agora há pouco aqui dos Estados Unidos, né? Que tá o Donald Trump lá, aquele maluco, como você diz, falou bem, tá aí investindo, voltando a investir em energia, geração de energia através do carbono, né? Que é especialmente do carvão mineral, do xisto e outras fontes aí. Mas a gente vê que um dos países que mais polui no mundo, que é a China, está preocupado, e você já vê usinas de geração de energia fotovoltaica. Que, no nosso caso aqui no Brasil, são micro-usinas que são as próprias residências, coloca as placas em cima de casa. Sim. Né? E você vê na China, por exemplo, eles já estão criando usinas onde grandes extensões de áreas são feitas... destinadas para geração... da região mesmo inteira. Isso. Outro dia, não sei se você poderia falar um pouco mais também, né? Eu vi um bairro numa cidade europeia, que eu não vou saber lembrar agora, não vou conseguir lembrar agora o nome, mas onde a cidade gera energia para si e ainda sobra energia para poder distribuir para outras cidades da região, especialmente por conta da energia fotovoltaica. Você tem conhecimento a respeito? Não, assim... Desse fato, não me recordo, a não ser que seja convergente com o que eu sei. Que na Alemanha tem uma cidade que ela é autossustentável realmente no quesito de energia, né? E é fotovoltaica. É único, a matriz energética deles é solar e eles são autossustentáveis nisso. Eles têm placas em todas as casas que eles não precisam de nenhum outro combustível alternativo, né? Para gerar energia. Seria o fim das geradoras de energia ou das empresas que operam energia? Eu vou voltar a falar o nome das empresas, porque de repente, assim, para ficar mais claro, né? Aqui em Porto, por exemplo, a Eletro. No futuro, você acha que vai ser o fim dessas empresas? Como também está sendo o fim da telefonia móvel? Olha, eu acredito que vai ser muito difícil, justamente pelo fato de a gente tem que ter um backup à noite, né? Essa sazonalidade, isso, né? Exatamente, e épocas de chuva. Eu acho que não vai ser o fim, não. Cabe a gente chegar num denominador comum para que uma vai depender da outra. Não tem como falar assim, não vai ter mais a companhia. Tem que ter para suprir a nossa necessidade em épocas, né, de chuvas e períodos noturnos. Posso dar um pitaco? Claro. Pode. E se fosse o fim, os nossos governantes iam dar um jeitinho de estar aí virando monopólio a energia solar. E ele passar a cobrar. Entendeu? A mesma coisa acontece. Mesma coisa acontece com a água. A água é de todos. Claro que é a cobrança da água, porque tem captação, tem tratamento, tem um custo para isso, certo? Mas de certa forma, assim, a grosso modo, seria mais ou menos isso. A partir de amanhã, o sol é nosso, ou seja, do governo. E ele vai cobrar de você o tanto que você gastar. Num passado não muito distante, chegou a se cogitar até de estocar vento, né, Reinaldo? Que era para fazer energia eólica. Aconteceu. Nós estamos indo para um breve intervalo, Roberto. Eu vou deixar uma pergunta engatilhada para você, especificamente para você. Caso você tivesse ganho as eleições, você estaria... Você mesmo. Você não está na lista, não, né? Não. O nome não foi estar na lista. Eu acho que sou um dos únicos. Tá certo. Caso você tivesse ganho as eleições e diante de tudo isso que o Renato acabou de falar para você, você começaria a amadurecer a ideia de colocar todos os prédios públicos nessa situação? Daqui a pouco você responde. 12:37. Vamos continuar conversando aqui com o nosso amigo Berk, mais o Renato Maestrello, falando sobre energia solar ou energia... Como é que é? Energia fotovoltaica. Foto tem alguma coisa a ver com foto? Foto é luz, né? É luz? É fóton. É a partícula da luz. A fóton voltaica. Eu pensei que toda hora estava tirando foto do sol. A foto... Aliás, a fotografia vem daí mesmo, né? Que você transforma a luz em imagem, né? A grafia é você escrever, né? Então, ortografia é você deixar uma marca, registrar uma marca. Certo. E a foto vem da luz. Então, a luz entra na câmera,
originalmente, para quem ainda se lembra dos filmes fotográficos, né, de 24, 12, 36 poses, que geralmente queimavam. Polaroid. Então a luz entra pela lente e transforma e queima o filme. Câmera escura, né? É. Nossa, uma câmera escura. Está seu Virgílio, não? É. Puxa e queima o filme. Essa é a hora onde ela queima o filme, ela transforma isso em. Você conheceu o seu imagem. Virgílio? Ah, o Artemio Franceschini. O Virgílio você não conheceu? Não tem esse mais registro. Antigos fotógrafos de Porto Ferreira. Como diz o Renato, eu sou de 2000. Ele é da época fotovoltaica. Eu vou mais fundo nesse assunto da fotografia, que realmente o Berk explanou legal. Etimologicamente falando, a fotografia é a junção da palavra você registrar com os fótons, né? O fóton foi o nome que Einstein deu para a partícula da luz. Quando você trata a luz como partícula, o nome que ele denominou é fóton. E quem deu esse nome foi John Herschel, que foi ele que descobriu, que inventou a câmera fotográfica, que ele foi filho de William Herschel, que foi um renomado astrônomo na época. Entendeu? Que legal, cultura geral. Antes da gente sair para tomar uma água, eu deixei uma pergunta para o Berk, caso você esteja ligando o seu aparelho agora, né? Que caso ele tivesse ganho a eleição, fosse o prefeito, enfim, se ele estaria pensando em estar colocando aí todos os departamentos, né, os prédios da prefeitura, né, também para estar usando essa energia. Você acha que isso é viável? Isso ficaria muito caro? Ou isso seria a longo prazo? Como é que você veria isso, Berk? O Renato explanou bem aqui no primeiro bloco, Reinaldo, que o retorno ele demora às vezes 4, 5 anos, né, para ocorrer. Mas ele ocorre. Eu penso que um estadista ele não pode pensar só no seu mandato, ele tem que pensar para o resto da época ou da era. Mesmo porque a prefeitura não é dele, né? Bem comum, né? Não. É um bem comum. É um bem comum. Então eu penso que esse investimento é um investimento que seria necessário. Francamente, eu não sei como que é hoje, como está a situação orçamentária do município. Você tem ideia, mais ou menos? Não precisa ser feito de uma hora para outra, né? Você pode ser feito gradativamente. Na época que eu estava vereador, de 2009 a 2012, nós tínhamos, salvo o melhor juízo, 54 prédios públicos. E você tem ideia de quanto, gente? Você tinha acesso enquanto era o gasto disso em energia? Vocês chegaram não, orçamento para isso? Não, a gente tinha, nós tínhamos acesso às contas da prefeitura, mas já faz 5 anos que eu deixei a Mas você não Câmara, lembra então do não valor tem esses números, não. E agora, em relação então à implantação, eu penso que duas coisas aqui, até fugindo um pouco da sua pergunta restrita, que é em relação aos prédios públicos. Eu penso que os prédios públicos têm, e o poder público tem que dar o exemplo, os prédios públicos têm que ter esse tipo de geração de energia, mas eu diria mais, para liberação de um novo loteamento, alguns critérios teriam que ser utilizados, tanto que em 2009... eu apresentei um anteprojeto de lei que instituía o IPTU verde, que dava redução de tarifa de IPTU para quem utilizasse algum tipo de, pelo menos 5 tipos de tecnologias sustentáveis, né? Além da geração de energia elétrica, através da energia elétrica fotovoltaica, eólica, que é possível também, inclusive em residências, embora em Porto Ferreira nós não tenhamos ventos em quantidade suficiente para compensar economicamente, mas enfim, qualquer empreendimento que tivesse geração de energia sustentável, renovável. Esse anteprojeto foi aprovado em 2009. Certo, mas acabou sendo arrastado. Passaram aí 2 prefeitos e não foi posto em prática, não houve interesse de ser posto em prática. Então, geração de energia sustentável... No interesse da população, como é que não se põe em prática uma coisa que é interesse da população? Porque no IPTU verde haveria uma renúncia de receita. Ou seja, a prefeitura não iria receber din-din. Até 25%. Então, até 25% do IPTU, o morador ou o empresário poderia abater se ele tivesse se ele tivesse os 5, pelo menos, quesitos, isso que a gente considera quesitos sustentáveis, que são geração de energia renovável, não impermeabilização de parte do terreno, porque o que acontece, a impermeabilização dos terrenos gera enxurrada, você tem que ficar investindo em boca de lobo, né, coleta da água da chuva, tal. Quer dizer, utilização de materiais de construção reciclados, arborização,
reuso da água, utilização da água da chuva, reuso da água doméstica ou da água industrial. Então, a utilização de biodigestor. Então, essas características seriam importantes para poder a gente fazer uma redução a médio e longo prazo, como disse o Renato agora há pouco, né? Então, você pensa, por exemplo, se você fala assim, olha, eu vou diminuir o IPTU de quem deixar uma parte do terreno permeável. Beleza. Então você teve uma redução da receita. Só que lá na frente você não vai precisar coletar a água da chuva e canalizar isso. Quer dizer, é um investimento lá na frente que você vai deixar de fazer, que vai ser desnecessário lá na frente. Então, quer dizer, é inteligente usar esse mecanismo agora para deixar de fazer um investimento para ter um gasto lá na frente, e ainda assim um gasto que não vai ser totalmente útil, porque o que acontece quando você deixa a área permeável do terreno, você faz essa água, ela vai penetrar e vai abastecer o lençol freático, e quando você pega essa água, ela desce para o rio, você vai aumentar o rio, vai gerar enchente lá na frente, etc. Então, quer dizer, são algumas mudanças de mentalidade que tem que acontecer, e graças a Deus nós temos pessoas aqui em Porto, muitas pessoas aqui em Porto, o Renato é uma delas, né, que pensam nessa questão, né? Então a gente trouxe aqui outro dia, por exemplo, a Gabriela Marangoni, né, que ela comentava a respeito da utilização de composteiras nas casas, né? Então, ao invés de você alimentar um aterro sanitário, o lixão, né, com um monte de lixo, que aliás, eu até acredito que lixo não exista, né? A gente desperdiça matéria-prima que poderia ser usada para outra coisa. Então você transforma isso que seria lixo, o lixo orgânico, em adubo, em algo que seja útil, né, na composteira, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu vou fazer adubo para quê? Eu moro num apartamento, eu não tenho onde fazer uma horta, por exemplo. Então, de novo, o caso do Jequitibá Rosa, né, que é a empresa da Gabriela. Eles têm ali o jardim horizontal. O Renato disse que tem uma horta na casa dele. Desculpa. Aonde você faz a sua horta, Renato? Eu tenho numa laje. Numa laje? Eu passei Você mora embaixo dela? Não, essa laje fica num outro cômodo que eu tenho no fundo. Tá. Eu tenho lá um estúdio que eu gosto de música. Mas a laje foi feita para isso. Foi feito para isso. Eu impermeabilizei. Você não jogou terra lá em cima e jogou semente só, não, né? Oi? Você não fez a laje, jogou terra, jogou semente só, não? Não. Eu porque não pode ser assim a laje, também, né? Para isso. Porque senão o pessoal que costuma fazer um churrasquinho na laje vai jogar uma terra, vai jogar semente lá. Você sabe que eu estive numa cidade chamada Puno, no Peru, e em Puno existe... Quem nasce em Puno é o quê? Boa pergunta, hein? Punitivo. e eles têm... Não é Puno, não, é punitivo. Lá em Puno, no Lago Titicaca, existem as islas flotantes, né? Meu Deus! Os incas... Druziane, repita. Islas flotantes, ilhas flutuantes. Ô, Druziane, houve empate aí, hein? E os incas, né, quando o Peru, a Bolívia, aquela região ali foi invadida, eles chamam de invasão, eles não chamam de descobrimento. Quando foi invadida pelos espanhóis, eles falaram assim, nós não vamos abaixar a cabeça para os espanhóis. Então, como em terra o espanhol estava ali, então eles criaram ilhas em cima do Lago Titicaca, feita com uma espécie de taboa. É um junco, né? Um junco. Eu já vi uma reportagem. Existe escola, casa, toda uma vida social que acontece em cima dessas ilhas. E, inclusive, plantações. Né? Então, quer dizer, é possível fazer em cima da laje, é possível fazer nas ilhas flutuantes. Quando a gente quer, a gente arranja um jeito. Eu costumo sempre dizer isso. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa. Né? É verdade. Mas, e voltando à questão, então, da sua pergunta original... eu penso então que o poder público tem que dar o exemplo, não só o poder público municipal, o poder público estadual, federal, e a população e nós, enquanto cidadãos, também temos que fazer a nossa parte, Reinaldo, porque às vezes a gente fica jogando sempre assim em cima do poder público e, de fato, ele tem que dar o exemplo para poder ser seguido, mas, por exemplo, a gente não faz separação do lixo em casa, a gente joga tudo no lixo comum, não faz reciclagem. Agora o Renato está dando aqui uma oportunidade para a gente gerar energia. E quando a gente faz essa separação... Não tem onde destinar. Não tem destinação. Né? Você tem que achar Ou seja, escapa da égua pro tranca-pega. Não tem como. Eu tô separando o lixo. Só que eu vou pôr esse lixo na onde? Não pode falar. Vamos colocar esse lixo na onde? Trocamos 2 lâmpadas aqui. Até hoje há um ano atrás. As lâmpadas estão aí no banheiro até hoje, porque não tem destinação para essa lâmpada fluorescente. E é altamente contaminante, a empresa que nos vendeu a lâmpada nova,
não aceitou pegar a lâmpada queimada porque ela mesma não tem um lugar para descartar, porque tem mercúrio. É legal, né? Porque, então é porque de acordo com a legislação, a logística reversa, ela é... O que é a logística reversa? Quem vende um material contaminante tem que pegar de volta. É o caso de bateria de celular, pilha, lâmpada. Né? Quem vende teria que aceitar de volta para poder dar a destinação correta. Só que isso tem um custo, então eles não aceitam, ninguém denuncia, acaba ficando por isso mesmo. Mas, enfim, em relação à questão da coleta seletiva, até para poder dar uma alternativa para os nossos ouvintes aí, se você quiser fazer coleta seletiva na sua casa, encontre alguém, tem sempre alguém... A gente fala que é catador de material reciclável. No meu entendimento, é um profissional de alta necessidade para a nossa sociedade, que é essa pessoa que faz a reciclagem, que vai buscar o material para reciclagem. Então tem sempre alguém passando na sua rua, combina com essa pessoa, data um dia da semana para a pessoa passar lá, pegar e faz a separação. De repente seria o caso até de fazer uma mobilização no quarteirão, para já essa pessoa passar e já fazer um volume ali, enfim. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, no caso da composteira em casa, né, para transformar lixo orgânico em adubo. E essa alternativa que o Renato está nos trazendo, que eu acho que é fantástica, sabe? Assim, eu ainda não tenho, mas assim, depois do programa, pretendo continuar a conversa aqui em off para a gente ver essa questão do investimento. Umas dúvidas aqui agora também, Renato, o seguinte, em relação à água, se a gente for fazer na nossa casa, se isso for possível, suponhamos que fosse possível, dependendo do lugar onde você mora. Se você vai abrir um poço artesiano na sua casa, você precisa de certas autorizações, né, prefeitura, sei lá, qualquer outro órgão. Esse seu material precisa entrar em contato com a geradora de energia, o caso aí a Electro, precisa avisar eles que vai fazer, precisa uma autorização da prefeitura para depois estar colocando as duas linhas em conjunto para você. Como é que é a parte burocrática disso? A parte burocrática é somente a empresa instaladora e a concessionária, né? Isso já faz parte do pacote do serviço como um todo. Ah, tá. Eu vou instalar na sua casa, por exemplo, eu tenho que fazer o projeto. Esse projeto tem que estar nas diretrizes, né, nas normas vigentes. Feito isso, eu tenho que levar na concessionária. Isso eles vão analisar, estando certinho com eles vão aprovar ou não. Se eles não aprovarem, eles vão apontar para mim aonde que está, eu vou corrigir, deixar conforme rege as normas internas, que eles também têm as normas. Certo. E a partir disso, eles vão me dando feedback, positivo ou negativo, a gente vai acertando, chega uma hora que está tudo ok. Feito isso, o sistema já vai estar instalado, eles vão lá, olham o sistema, se está de acordo com o projeto. Que não, eles têm essa fiscalização. Isso, tem essa que é muito importante, né? Eles vão lá, ver se está conforme o projeto, está tudo certinho, aí eles liberam, né? Eles liberam para você ser uma usina, né? Uma microgeradora de energia elétrica. Nisso você tem que colocar uma placa que você é gerador. Embora, por exemplo, vamos usar como exemplo a Electro. Eu vou pôr numa casa que a Electro é a concessionária que fornece energia. Eles vão dar uma manutenção na região onde se localiza essa casa. Eles têm que ter esse registro, até porque eles vão fazer os desligamentos para cortar a energia elétrica para ser feita a manutenção. Justo. Se eu tenho uma usina gerando ali, eles vão cortar a geração deles, né? O fornecimento deles. Só que a usina vai estar jogando na rede. Pode matar um profissional. Entendi. Um choque elétrico é tão fatal quanto o da geradora, normal, que é a mesma energia. Então você tem que ter esse registro lá, tem que ter essas placas identificando que você é uma usina. Aí quando eles forem dar manutenção, eles vão tomar as medidas cabíveis, né? Para que seja desligado, seja seccionado a sua geração, você para de gerar e feita a manutenção, feito esse material, essa caixa de força, digamos assim, fica lá dentro da sua casa. Isso. Fica junto com o relógio de força? Onde é que fica? É um relógio. Mas fica lá dentro da sua casa? Tem isso. Tem um outro quadro que é colocado na residência, que é simplesmente para proteção. Como as placas de energia ficam em cima do telhado, tem as intempéries aí de tempestades e tudo mais, que tem descarga elétrica atmosférica. Tem equipamentos para proteger o seu sistema, chamado DPS. Caso de uma descarga, ele consegue jogar isso para o neutro, para o terra, para não queimar seus equipamentos. Tem os disjuntores que protegem contra curto-circuito, é tudo bem protegido. Uma vez instalado, eu já sou usuário, vamos supor, eu posso decidir a hora que eu vou usar essa energia, por exemplo, durante 12 horas eu quero do sol e as outras 12 do dia eu quero da
da rua, vamos dizer assim. Tem como fazer isso? Ou como é que funciona isso? Você pode desligar o seu equipamento. Você lá secciona ele, desliga ele, você vai usar da companhia. Ou se não, querer usar só no horário de pico. Por exemplo, vai todo mundo tomar banho agora, vai. Vou usar só o do sol, que não vão gastar. Tem condição de fazer isso também? Você já vai usar do sol. Se tiver sol irradiando no seu sistema, você vai usar a sua energia, né? Dá para você estar escolhendo. Não faz muito sentido você desligar um equipamento que já está instalado, né? É possível, mas eu digo assim, se o equipamento já está instalado, ele está gerando energia... Não, estou dizendo no usar a energia. Se eu posso escolher a energia que eu vou usar, se que vem da rua ou se que vem do meu telhado. Pela primeira vez você vai ter uma alternativa, né? Porque até hoje você só tem a alternativa da rua. Da empresa Por oficial. Por exemplo, eu estou numa casa lá que tem 2 banheiros. 2 pessoas precisam tomar banho naquele exato momento que tem compromisso. Já pensou 2 chuveiros ligados na atual situação nossa hoje? Vai gastar uma energia do caramba, né? Vai. Então, mas eu quero usar nesse momento só a energia do sol. A energia que eu já tenho lá. Eu desligo a da rua e tá valendo só do sol? Sim, tá valendo só do sol. É possível fazer isso? É possível. Só que você não precisa, porque automaticamente a sua carga, os seus 2 chuveiros vão usar a sua energia. Automaticamente. Você não precisa ter esse trabalho de ficar pensando... De optar. Se está incendindo o sol... Isso já é automático, então? É automático, exatamente. Eu pensei que... Ele só vai usar a energia da rua, como se diz, da operadora, né? Se por acaso você não estiver gerando energia. Aí ele vai buscar energia. Por isso que então a da rua fica como se fosse uma reserva. É o relógio. Exatamente. Por isso, como disse o Renato, o relógio é bidirecional, né? Quando você está gerando energia excedente, você está vendendo, entre aspas, essa energia para eletro. Quando você está precisando da energia da eletro, ela volta para o seu relógio. Então, quem um relógio vai dar esse comando é o aparelho solar. Ele que vai dar esse comando. Agora eu entendi. Esse trabalho. Eu pensei que da energia elétrica isso, né? Porque em relação à telefonia é assim hoje em dia, né? Você opta pela operadora. Eu quero o fixo, eu vou lá, eu disco no fixo, eu quero o celular, eu pensei que fosse mais ou menos assim. E mesmo no celular ou no fixo, você pode optar por qualquer operadora discando lá o 0 alguma coisa lá, que é o código da operadora, né? Mas no caso da energia, o sistema é inteligente, né? Ele mesmo vai fazer, se tiver gerando energia, ele usa a energia que está gerando, se não tiver, ele busca da rede. Na conta da energia da rua, da operadora, vem constando alguma coisa que você tenha uma usina dessa? Vem marcadinho lá? Vem marcado. Bem marcado. Para você saber certinho. É diferente, bem marcado sim. Qualquer residência, qualquer prédio pode receber esse equipamento, Renato? Assim, por exemplo, eu vou instalar... Outro dia lá numa das instituições que eu trabalho, o pessoal estava pensando em colocar ar-condicionado. Ele falou assim, vai ter que fazer uma mudança na rede elétrica, vai ter que mudar padrão, uma série de coisas, um investimento até relativamente alto, porque a rede da instituição não suporta o ar-condicionado. No caso, assim, o sujeito... Vamos pensar no cidadão aqui que está nos ouvindo agora. O cara está lá, ele está interessado, você vai lá para fazer um projeto para ele. Tem alguma especificidade ou, assim, qualquer casa, qualquer prédio pode receber esse equipamento? Não, qualquer casa que tem incidência de sol ali, a gente acha o melhor ponto, em termos de cabeamento, porque o que determina o cabeamento e o padrão é a sua carga, né? Então, se você for aumentar a carga, você tem que analisar a sua rede elétrica, suas instalações com mais carinho, digamos assim. Agora, no caso de você ter uma carga X e eu vou colocar um sistema solar para essa carga X, você já está preparado, porque você já usa, né? Tá. Então, na instalação, isso a gente vê na prática, se caso aconteça de a gente ir lá no meio a gente já vai estar lá com a mão na massa. Se a gente vê alguma coisa que possa ser melhorada, a gente comunica com o proprietário da residência ali, ou do comércio. Cerâmicas, para as nossas cerâmicas aqui em Porto Ferreira, que nós sabemos que os fornos, né, são todos elétricos. A vantagem disso, então, é tremenda. Ou precisa de uma mais placa em cima do telhado? Como é que funciona? As placas, elas têm uma potência de geração intrínseca, né, determinadas por placa. Por exemplo, eu tenho 100 watts numa placa aqui, e o forno dele é 500 watts. Então, eu tenho que ter 5 placas para aquele forno. Tem que ser casado mesmo. É proporcional. É proporcional. A mesma coisa funcionaria no caso das padarias, por exemplo. Exatamente. Se bem que tem algumas padarias que é o mesmo conceito. Ainda, né? Em relação carga versus geração. Independente do que vai ser queimado, os fornos funcionam desse jeito. Funciona independente. O sujeito está querendo construir agora, né? Facilita
uma casa que está em construção facilita para você fazer o projeto. Facilita. Até a minha dúvida aqui também, eu penso assim, que a placa ela é lisa, é praticamente um vidro por cima, né? Isso, deve ser vidro. um vidro por cima ali. E vamos pensar, eu estou construindo, eu falo assim, eu vou investir na geração de energia e quero economizar na telha. Né? Dá para substituir a telha pelas placas? Dá sim. Isso exige uma mão de obra mais minuciosa, um trabalho mais bem elaborado, digamos assim, na parte da instalação da placa, porque elas não são feitas para serem encaixadas de forma hermética, né? Então você vai ter fissuras mesmo encaixando elas do jeito que elas são. Então isso tem que ser feito um trabalho de vedação mesmo dessa fissura que vai permanecer ali. Feito isso, você tem um telhado. Mas eu acho que não é assim viável hoje, porque a geração ela é feita assim, né? O ponto ideal é virado para o norte, porque o norte é onde o sol, é o percurso do sol, digamos assim. Uhum. Então você já tem que fazer a sua casa com o telhado virado para o norte, a não ser que a sua casa seja uma água só, né? Aí você poderia fazer dessa forma, mas geralmente a nossa cultura é de 2 águas. Então você vai ter meio telhado de placas e meio telhado de telhas cerâmicas, né? Ou galvanizado que seja. Então, mas eu acho melhor fazer independente mesmo, porque as placas não foram feitas para isso, assim, digamos. Não tem essa característica, mas dá para fazer. Num edifício, que nós temos vários aqui em Porto Ferreira, residencial, como é que funcionaria isso? No edifício, o difícil problema seria a área, né? Teria que colocar, se tiver espaço, na vertical também, funciona. Mas o ideal seria, na nossa região, uma inclinação de 21 graus. E o rateio dessa conta, como é que seria feito? Cada apartamento, um medidor, como é que seria isso? O rateio seria mais complicado, não seria não? Isso, é mais complicado mesmo. Cada um teria que ter um relógio, na verdade. Eu já vi em alguns prédios comerciais... sabe aqueles prédios que são envidraçados assim? Sim, tipo, bonito, né? Espelhados, né? E no lugar do vidro, eles estão colocando... já desenvolveram um material que ele é translúcido, né? Que é placa de geração de energia fotovoltaica. Quer dizer, porque geralmente a gente vê um material mais escuro. Mais escuro. E eu já vi um material que ele é translúcido, ele deixa passar um pouco da luminosidade para dentro do edifício e mesmo assim ainda capta a energia solar. São as placas de filme fino, né? Elas têm essa característica mesmo, porém elas são menos eficientes do que... Seria mais estético. E assim, é mais estético e, digamos assim, um fim mais promocional da parte de energia sustentável do que funcional. De geração de energia propriamente dita. Exatamente. Né? É mais... por estética mesmo. O que eu conheço realmente arquitetos, né, que tem alguns prédios nas fotos, alguns prédios que usam mais para a parte de estética mesmo, ou promover a parte sustentável. Você falou sobre a questão da orientação da construção em relação ao sol, né? Existe um selo internacional, o LEED, se eu não me engano, que é para construções, né? Que é o selo verde de construções, né? E uma das características que é utilizada é a questão da orientação da construção. Para ser considerada uma construção sustentável, ela tem que ter uma orientação específica em relação ao sol, por questão de luminosidade interna, frio, calor no inverno, frio no verão, esse tipo de coisa, né? Exatamente. E em relação às placas, então, também segue essa orientação. Também segue esse mesmo princípio. Inclusive, voltando a falar de aquecimento de água também, o curso, quando eu fiz com o alemão, né, foi um alemão especialista na parte de usinas. Ele tem usinas para o mundo inteiro, Itália, Bulgária, Alemanha, enfim, ele é bem entendido do assunto realmente. Então ele não se conformava com a nossa cultura, né, o Brasil, de a gente esquentar água, usar energia elétrica para esquentar água. Né? Incrível, né? Exatamente. Ele toda vez que tocava nesse assunto, você via que ele ficava aperreado. Eu costumo dizer que quando a gente tem muito, a gente não dá valor, né? Por exemplo, se você tem um final de semana prolongado, como é o caso agora, e faz de conta, não é o caso porque esse final de semana é um final de semana para orações, e, né, dentro da Igreja Católica, né? Mas no final de semana que vem, tem aí sexta, sábado, domingo, 21, 22, 23 de abril. O cara fica se programando, prepara a mala, faz a revisão do carro, tal, 3 dias ele aproveita e faz uma viagem.
Aí ele tem 30 dias de férias. Ele fala assim, não, tem 30 dias, não para que preocupar. Aí vai, primeiro dia, vou descansar essa semana, passa os 30 dias e não vai viajar. Né? Então o cara tem 3 dias, ele arranja um jeito. Ele tem 30 e ele não faz nada. Né? Mesma coisa. A gente tá cheio de sol aqui e não usa. Os alemães que não tem quase nada, que é frio, é mais sombrio do que aqui, quando eles têm, eles usam e usam bem. A necessidade é a mãe da invenção. Não sei quem falou isso, mas é verdade. Todo esse material, Renato, é nosso, brasileiro, produzido aqui, ou é tudo importado? Não, é tudo importado. Eu desconfiei desde o princípio disso. Na verdade, é um dos pecados que eu acho que a gente comete, que o Brasil é muito rico em silício, né? E o silício é a matéria-prima para que sejam feitas placas solar. E a gente exporta em natura, né? Exatamente. Natura é perfume. E também não só a parte da... Porque hoje a eletrônica segundo Paulinho, é pastelaria também. Pastelaria também? A eletrônica em si, ela é baseada no silício, né? Os chips, os CIs, circuitos integrados. E a gente consome muito isso, como o mundo inteiro, aliás. E a gente não tem pesquisas voltadas para isso, nem não tem tecnologias, obviamente, porque não foi pesquisado aqui e nem investido nesse assunto. É um pecado. Você sabe que o Brasil, a Alemanha é uma das maiores exportadoras de café solúvel brasileiro, né? Então eles compram o nosso café, melhor café tipo exportação, transformam em café solúvel, e aí você chega numa loja de importado, você chega lá, nossa, café da Alemanha, só que é daqui de Muzambinho. Mas isso vem desde a época do colonialismo. A maioria do ouro que ainda circula na Europa é tudo aqui. Daqui. Não dá para fazer o DNA para provar, mas a maioria do ouro é daqui. Fazer um exame de carbono ali. Aí dá pra provar, é tudo lá do Brasil, tudo de Minas Gerais, vai. Mas então, gente, olha, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Renato. Dizer assim, ainda, claro, existiriam outras dúvidas aí serem tiradas, né? Mas o assunto ele é bastante vasto, né? E você que está nos ouvindo, se tiver ainda questões, podem passar para a gente pelos nossos canais de comunicação, né? No site nós temos aí a radiocomunidade105.com.br, facebook.com/radiocomunidade, e no Twitter @fmcomunidade10, e também pelo radios.com você pode acessar a nossa Rádio Comunidade em qualquer lugar que você estiver, né, do país ou do planeta. E quem tiver ainda alguma dúvida, pode passar para a gente encaminha para o Renato. Em outra oportunidade a gente pode até estar voltando a falar. Gostaria de ter esse feedback. Você está começando o trabalho agora faz poucos meses, né? Gostaria de ter esse feedback e deixar você à vontade para suas palavras finais, e inclusive colocar, Renato, à disposição a sua empresa para fazer divulgação. Quem tiver interesse em fazer um investimento desse, como que faz para entrar em contato com você? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E sucesso na empreitada, porque vale a pena, viu? Eu que agradeço, professor Berck. É um prazer realmente conversar com pessoas interessadas, né, e empenhadas nesse caminho que é realmente o bem comum, né, do mundo como um todo. E eu também acredito toda essa filosofia de que nós temos que deixar um legado positivo, deixar um mundo melhor, né? Eu nasci no mundo X, eu quero deixar um mundo melhor do que de quando eu comecei a pisar aqui. Então essa é a premissa que eu tenho para mim, e quando a gente tem essa conversa em prol realmente de coisas substanciais, né, em prol da vida como um todo, é uma oportunidade bem gratificante. Então eu agradeço de coração o espaço ao professor Berck, a Rádio Comunidade. Espero também voltar aqui para dar esse feedback, espero que seja positivo, né? Sim. E a Sergon Energia tá aí disponível para quem quiser fazer um orçamento sem compromisso e para avaliar se é viável ou não. Nós estamos localizados na rua José Teixeira Vila Pai, número 1168, Vila Nova, telefone 3585-2997. É só entrar em contato com a gente. Uma continha de energia já basta para fazer um orçamento sem compromisso. E nós não dizimamos todo o assunto, né? É verdade, o assunto, como diz o professor, é vasto. É verdade. Nós voltamos amanhã com uma programação totalmente diferente, né? Pelo fato de ser Sexta-feira Santa, com várias transmissões aí das nossas paróquias, tá ok? Professor Berck volta na próxima quinta-feira com mais um Espaço Saber. Tá certo, Berck? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. E pro Renato Maestrello, a famosa frase do filme Star Trek: que a força esteja contigo.